Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém, louvado seja Deus. Jesus, em tua presença, estamos nós aqui. Eu aqui e você aí na sua casa, aí onde você está. Que Deus abençoe, que Deus continue sustentando você e que em nome de Jesus nós possamos nesta hora, juntos, mesmo que distantes, louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor. Amém? Eu quero ler com você a palavra do Senhor que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 133, um salmo conhecido de todos nós. Livro dos Salmos, Salmo de número 133, diz assim a palavra do Senhor: ó, como é bom e agradável que vivam juntos, vivam unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a barba, o qual desce pela é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes.
é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena bênçãos e a vida para sempre. Como é bom e agradável que os irmãos vivam, que vivam unidos, juntos os irmãos, e ali onde há união, onde há cuidado, onde os irmãos e irmãs estão unidos, mesmo que distantes, nessa privação que nós estamos de nos encontrar, mesmo que ainda distantes, porém não separados, unidos ainda pelo Espírito Santo, unidos ainda pela presença do Senhor, nós estamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes, e o Senhor ali, onde há união, onde há o fortalecimento do cuidado mútuo entre os irmãos, o Senhor ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você, mas antes de orar eu quero agradecer as inúmeras mensagens que eu recebi no dia de hoje. As meninas que cuidam lá da página do Facebook da igreja fizeram uma publicação, alguns irmãos já colocaram aqui, a Isa, através aí do Luciano, seu Geraldo. Pessoal, agradeço as inúmeras mensagens que recebi na data de hoje, alusão do dia do pastor, da pastora, do missionário e missionária, que é comemorado na nossa igreja, comemorado na IPI do Brasil, em virtude da ordenação de Eduardo Carlos Pereira. Então hoje a IPI do Brasil comemora o dia do pastor, da pastora, do missionário e missionária. Eu agradeço, louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs que também têm me pastoreado. Hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre este pastoreio em meio às crises. Eu sou o pastor da igreja, mas eu não somente tenho pastoreado, mas eu louvo a Deus porque eu tenho sido pastoreado por cada um de vocês, por cada um dos irmãos e irmãs que neste tempo tem nos dado ânimo com palavras, com ações. Isso é agradável aos olhos do Senhor, e é agradável que os irmãos vivam unidos, se pastoreando, cuidando, se ajudando. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, louvo a Deus pela primeira IPI de São Caetano, da igreja que me acolheu, me abraçou como filho, igreja que tem me ensinado, tem conduzido a minha vida nesse início de ministério. Fui ordenado há pouco tempo, todos sabem, conhecem a minha história, e louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs, e que nós possamos continuar caminhando juntos, fortalecidos pelo Espírito do Senhor. Amém? Quero orar com você. Baixe tua cabeça, feche seus olhos, se coloque na presença do Senhor nesta hora, se desligue um pouquinho de tudo que você está fazendo, de toda e qualquer preocupação, daquilo que você vai fazer daqui a pouco. Coloque-se na presença do Senhor e converse com Ele nesta hora. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças por esse dia, por tudo aquilo que a gente já realizou, tudo aquilo que a gente fez no dia de hoje. Te damos graças, Pai, pela tua presença constante e real nas nossas vidas. Te louvamos, Pai, porque apesar de nós, o Senhor tem se feito presente, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E te louvamos, ó Pai, porque mesmo em meio às dificuldades, às incertezas e tribulações que temos enfrentado, o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas, tem suprido as nossas necessidades, tem cuidado da nossa saúde, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel, é um guarda que nunca cochila, que está sempre ao nosso derredor, cuidando, nos livrando, ó Deus. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a nos abençoar, a nos conduzir com tua poderosa mão. Pedimos por cada irmão, cada irmã que está reunido aqui nesta hora, ó Deus, a igreja reunida em casa. Que o Senhor continue, ó Pai, a conduzir, a abençoar e a sustentar cada família aqui representada, ó Deus, cada irmão, cada irmã. Que o Senhor continue, ó Pai, a conduzir o teu povo, ó Deus, com tua santa e soberana vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, tem cuidado de nós. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe, ó Deus, a nossa nação, abençoe, ó Deus, os médicos, enfermeiros, enfermeiras.
pessoal da limpeza, motoristas de ambulância, pessoal que trabalha no hospital, ó Deus, que o Senhor cuide deles, livrando de todo perigo. Que o Senhor, ó Pai, abençoe aqueles que estão trabalhando na procura de uma cura, ó Deus, que o Senhor dê a eles a tua capacitação, o teu discernimento, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo eles também em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor nos use enquanto teu povo, ó Pai, enquanto a tua igreja, que nós sejamos, ó Deus, cristãos e cristãs de fato e de verdade, não nos ocupando, não nos preocupando, ó Deus, com coisas vãs, com coisas, ó Pai, que nos distanciam de Ti, mas que nos ocupemos, ó Deus, ocupemos a nossa mente, o nosso coração, com a Tua presença a cada dia, ó Pai, e que manifestemos através das nossas vidas, das nossas ações, das nossas palavras, a Tua presença, ó Deus, o Teu amor, a Tua justiça, a Tua paz. Que o Senhor coloque empatia, coloque compaixão em nossos corações a cada dia, que não nos preocupemos, ó Deus, com aquilo que temos ouvido e visto, mas que nos preocupemos, ó Pai, em cumprir tão somente a Sua vontade. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Continue a nos conduzir como Tua igreja, ainda reunida em casa, ó Pai. O Senhor continue a abençoar cada irmão, cada irmã. Abençoe aqueles nossos irmãos e irmãs que retornaram às suas atividades, estão trabalhando, saindo de casa, ó Deus, que o Senhor cuide, proteja-os em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão em casa, trabalhando ainda no home office, cuidando das crianças, ó Deus, que o Senhor também esteja cuidando, provisionando todas as coisas, ó Deus, para a honra e a glória do Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Obrigado ainda por tudo que o Senhor fará nas nossas vidas, porque Tu és fiel. Tu és bondoso. O Senhor, ó Pai, tem sido fiel para com as nossas vidas, por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, recebe a nossa oração, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Quero convidar você a louvar ao Senhor com esta canção. E enquanto nós louvamos, enquanto nós estamos aqui na nossa celebração, não deixe de colocar aí no chat, aqui nos comentários, os seus pedidos, os seus agradecimentos, para que no final a gente possa orar juntos. Louvemos ao Senhor. A glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o Seu nome.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos louvá-lo e engrandecê-lo todos os dias, acima de todas as coisas, porque Ele tem sido fiel para conosco. Amém. Quero dar alguns avisos para nós nessa noite. O primeiro deles é que no próximo domingo, na nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, nós vamos iniciar uma nova revista, né? O pessoal já comentou no domingo, revista da Pendão Real, revista escrita e publicada pela editora Pendão Real, da nossa igreja, da IPI do Brasil, e o tema é Andando com Deus. A primeira aula será Andando com Jesus em Tempos de Crise. Então, no próximo domingo, no dia 6/9, às 9 horas da manhã, na nossa escola dominical, Escola Bíblica Dominical Online, nós daremos início à nova série de aulas da nossa escola com essa revista Andando com Deus. Em tempos de crise como esse que nós temos vivido, os desafios para nós têm sido cada vez maiores e temos que colocar Deus à frente de tudo e de todos para que nós continuemos andando com Deus, fortalecidos com a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Então compartilhe, daqui a pouco nós compartilharemos nas nossas redes sociais e você nos ajude compartilhando, convidando para que a gente possa participarmos juntos dessa nova revista. Nós também daremos início no próximo domingo a nova série de mensagens, série de mensagens de setembro, a nova série de mensagens denominadas Sala de Espera. O caminho para a esperança está em Deus. Pouca coisa, queridos irmãos e irmãs, acontece em nosso ritmo, em nosso tempo e da forma com que queremos. Quase nada, praticamente nada, está sob o nosso controle, mas sob o controle daquele que é o Deus soberano sobre as nossas vidas. E essa realidade frequentemente nos leva às salas de espera da vida, mas em Deus e somente em Deus nós encontramos o caminho para a esperança. Então, a partir deste domingo, na nossa celebração online às 10 horas, nós teremos o início dessa nova série de mensagens, Sala de Espera. O caminho para a esperança está em Deus. Compartilhe, participe, conecte-se com a gente e vamos adorar juntos ao Senhor. E nesse mesmo domingo, às 10 horas da manhã, durante a nossa celebração, nós iremos juntos ter a Santa Ceia online. Então prepare os elementos para que você possa junto conosco participar da mesa do Senhor. Então domingo, dia 6, às 10 horas, na nossa celebração, nós teremos a Santa Ceia online. Separe os elementos e esteja participando conosco da mesa do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos e irmãs nesta noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, justamente na data de hoje, como eu disse, e agradeço novamente as inúmeras mensagens que recebi hoje, dos irmãos e irmãs parabenizando aí pelo dia do pastor, da pastora, do missionário e missionária, ao qual nossa igreja, IPI do Brasil, separa e preserva essa data em alusão à ordenação de Eduardo Carlos Pereira, para que a gente agradeça a Deus e louve a Deus pela vida de homens e mulheres que são chamados por Deus para o ministério pastoral. E nós vamos conversar exatamente sobre isso, sobre a ação pastoral da igreja. E nós vamos conversar sobre pastoral em tempos de crise, reaprendendo a ser igreja. É tempo de nós pastorearmos, de nós reaprendermos a sermos igreja, a cultivarmos e vivermos o verdadeiro sentido de sermos igreja do Senhor. Eu quero ler a palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, texto bem conhecido, e nós vamos ler apenas o verso de número 16. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, apenas o verso de número 16, que diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais,
com gratidão no coração. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês e que vocês se instruam, se aconselhem mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. Palavras do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o atual momento que nós estamos vivendo tem feito com que nós refletíssemos sobre a necessidade de repensarmos o sentido de sermos igreja. Nós temos enfrentado grandes desafios, a sociedade tem vivido longe dos padrões apresentados pelo Evangelho, apresentados pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, diante desse tempo que nós temos vivido, diante desse tempo que nós temos presenciado, é importante nós, como igreja do Senhor, refletirmos sobre o que a teologia chama de dinâmica da igreja, ou como é mais conhecida, a missão da igreja. O sentido de sermos igreja, a missão, a dinâmica de sermos igreja, o que nós devemos fazer. Nós sabemos, e todos nós sabemos, que a igreja ela é vocacionada, ou seja, ela é chamada por Deus, que na ação do seu Espírito direciona a igreja para a sua missão no mundo, a fim de proclamar a boa notícia da salvação por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A igreja ela é vocacionada por Deus, direcionada por Deus através do Espírito Santo, para cumprir a sua missão no mundo, proclamando a boa notícia do Evangelho. Mas o interessante, queridos irmãos e irmãs, é que ao falarmos da dinâmica da igreja, da missão da igreja, nós quase que nunca nos colocamos nessa missão. Quando nós falamos sobre a missão da igreja, sobre o que é ser a igreja, sobre a ação pastoral da igreja, nós vamos conversar sobre isso, nós praticamente não nos colocamos, não nos inserimos nessa missão. Nós preferimos terceirizar essa missão. Terceirizar para aqueles que são chamados, que são ordenados para pensarem e trabalharem sobre isso. Mas, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos também que ela é uma responsabilidade de cada um de nós como membros desse corpo. Nós, eu e você, nós formamos o que chamamos de igreja, e como igreja nós devemos realizar essa dinâmica, essa missão, essa ação pastoral em tempos de crise, reaprendendo a ser igreja, reaprendendo e vivendo o verdadeiro sentido de sermos igreja, de sermos um corpo. Como eu já disse, hoje nós comemoramos o Dia do Pastor e da Pastora na IPI do Brasil, e nós iremos falar não sobre isso, mas nós iremos falar sobre a dinâmica da igreja em relação a isso. Hoje nós iremos falar sobre essa dinâmica, essa missão da igreja, essa ação pastoral da igreja, diante desse dia que nós somos lembrados, somos lembrados a louvar e engrandecer ao Senhor pela vida dos pastores, pastoras, missionários e missionárias, pessoas chamadas, ordenadas e capacitadas por Deus para exercerem o seu ministério. Mas nós vamos ver que isso não é uma exclusividade desses que são ordenados em si. Hoje nós iremos falar sobre a dinâmica, a missão da igreja na perspectiva pastoral, mas na sua dinâmica pastoral, na sua missão pastoral como igreja. Num tempo de crise que nós estamos vivendo, reaprendendo a ser igreja e viver esse sentido de igreja, essa ação pastoral que cabe a cada um de nós. Domingo mesmo, na nossa escola bíblica dominical, o Edson conversou com os irmãos e irmãs sobre essa ação pastoral. A ação pastoral frente à enfermidade emocional. E o Edson revelou ali nesse estudo a importância de nós cultivarmos o exercício do cuidado com a vida do outro. Não cuidar da vida do outro, mas exercer o cuidado com a vida do outro.
através da empatia, do acolhimento, ouvindo e comprometendo-se com o outro, exercendo essa ação pastoral frente a enfermidades e aquilo que nós identificamos que o outro está precisando. E o interessante é que ao falarmos e ouvirmos sobre ação pastoral, todos nós, eu e você, nós ligamos o sistema de bloqueio que está em nós e nós pensamos, isso tem a ver então com o pastor, com a pastora, não tem a ver comigo. Quando nós ouvimos essas palavras, ação pastoral, nós logo ligamos esse bloqueio e dizemos, isso não tem a ver comigo, é em relação ao pastor, à pastora. E hoje nós comemoramos exatamente o dia do pastor, da pastora, do missionário, da missionária, e alusão à ordenação de Eduardo Carlos Pereira, em 2 de setembro de 1881. E a IPI do Brasil preservou então essa data para agradecer pela vida de homens e mulheres que foram chamados a exercer esse ministério. E eu quero mais uma vez aqui agradecer os irmãos e as irmãs. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que tem pastoreado a minha vida, tem conduzido o meu ministério com palavras, com ações que animam e que nos motivam a continuar a cada dia exercendo o nosso chamado. Mais do que pastorear muitas vezes, eu tenho sido pastoreado por cada um de vocês nessa ação pastoral que nós vamos ver que todos nós precisamos desenvolver. E diante disso, queridos irmãos e irmãs, todos nós temos esse ministério pastoral, essa ação pastoral, esse ofício, é a essência de cada um de nós como cristãos e cristãs. Nós devemos exercer esse pastoreio, esse cuidado mútuo, de zelarmos pela vida uns dos outros. O ministério pastoral é a função daquela pessoa que foi ordenado, chamado e vocacionado a exercer uma função de ministro ou ministra. Esse é o ministério pastoral. O ministério pastoral é a função daquele que foi ordenado, que estudou, que foi chamado, vocacionado a exercer a sua função como ministro, como ministra do Evangelho. Porém, o ministério pastoral é mais do que uma vocação para o exercício de determinadas funções colocadas, por exemplo, pela tradição eclesiástica e até mesmo institucional. O ministério pastoral é muito mais que uma vocação e um exercício da tradição eclesiástica e institucional. O pastor, a pastora, o missionário, a missionária, eles devem optar por um estilo de vida que evidenciam em seu caráter e atitudes os ensinamentos bíblicos, vivendo a sua vocação pautada no amor, na solidariedade, exercendo a justiça, proclamando em suas atitudes as palavras e a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Ser pastor, pastora, missionário, missionária é um modo de vida que deve se espelhar no supremo pastor das nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré. O ministério ordenado, queridos irmãos e irmãs, é, portanto, o resultado da própria experiência de cada pessoa chamada diante do Evangelho. E é nisso que deve consistir qualquer autoridade que nós temos como ministros, como pastores e pastoras. Porque, queridos irmãos e irmãs, a autoridade pastoral, ela deve ser reconhecida pela prática do amor, no cuidado, no serviço com o próximo. A autoridade do pastor, da pastora, não está no fato de simplesmente ser pastor, ordenado para a função, mas no como ele é pastor e pastora, ou seja, na sua ação pastoral, no seu conduzir a vida. E é diante dessa ação pastoral, dessa prática de vida, que seu sentido ganha uma perspectiva mais comunitária e não individualista.
porque a ação pastoral, queridos irmãos e irmãs, não se restringe à função de um ministro, mas a cada um de nós como cristãos e cristãs. A ação pastoral não se restringe à função de um ministro, do pastor, da pastora, mas de cada um de nós como cristãos e cristãs. Para alguns teólogos, por exemplo, ação pastoral é a marca da igreja, que pratica o amor no mundo. Pastoral é a marca de uma igreja que marcha, é a face prática de uma igreja que age em direção ao mundo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não é uma ação isolada ou personalizada de um pastor, de uma pastora ou qualquer outro líder religioso, mas a ação pastoral, mas a ação da comunidade. Logo, cada pessoa deve agir dessa forma, nessa ação pastoral, diante da agonia do mundo que nós temos visto. A ação pastoral deve ser entendida como a ação do povo de Deus, na realidade cotidiana em que se encontra, se inserindo a sua fé no espaço público onde vive, visando mudanças, novas perspectivas para a humanidade, pautadas no reino de Deus. A ação pastoral do povo de Deus deve ser entendida, portanto, numa perspectiva dinâmica, na missão da igreja. A ação pastoral, queridos irmãos e irmãs, a ação pastoral não está ligada nas pastorais da vida, por exemplo, ou na criação daquilo que nós chamamos de ministérios. Você já deve ter ouvido falar das pastoral da criança, pastoral do adolescente. Nós temos os nossos ministérios. Mas a ação pastoral, ela está ligada no cuidado amoroso e sincero para com todos. Porque muitas vezes nós criamos aí as pastorais ou os ministérios para exercermos a nossa função como igreja, mas que nos distanciam uns dos outros e nos distanciam das pessoas. Mas a ação pastoral, ela está ligada nesse cuidado íntimo, nesse relacionamento intencional na vida de um para com o outro. Portanto, queridos irmãos e irmãs, diante desse tempo, qual tem sido a nossa ação pastoral diante de tudo que temos visto? Qual tem sido a nossa ação pastoral diante desse tempo? Qual tem sido a nossa ação pastoral na vida do outro? Algumas semanas atrás nós estávamos conversando sobre a importância de que nós devemos buscar e ser um auxílio na vida do irmão, principalmente nesses momentos de dificuldades e aflições que todos nós temos vivido. Nós vimos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 2, onde ele diz: levem as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Ou seja, a ação pastoral é exatamente isso: levar as cargas uns dos outros, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente e ajudá-lo a passar por aquela dificuldade. Nós vimos que a palavra de Deus sempre nos direciona ao encontro do outro, ao encontro do próximo, ao encontro de alguém que necessita da nossa ajuda. E isso deve ser a nossa ação pastoral como cristãos e cristãs, como igreja do Senhor neste lugar onde Ele nos colocou. E o texto de Paulo em Colossenses, capítulo 3, verso 16, tem como ideia básica um formato pastoral para a igreja, para o corpo de Cristo, para cada um de nós como cristãos e cristãs, não só para o pastor ordenado, não só para o pastor comissionado pelo presbitério, mas para cada um de nós como cristãos e cristãs, membros deste corpo chamado igreja. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 16, tem essa ideia básica de um formato pastoral para a igreja. Ou seja, a igreja, a comunidade de fé que se relaciona, deve ser uma comunidade de acolhida, de cuidado, de pastoreio mútuo. A igreja deve ser uma comunidade de relacionamentos. Eu já citei essa frase aqui de um pastor que ele disse que uma igreja que não se relaciona, uma igreja que não tem relacionamentos, ela é qualquer outra coisa,
menos igreja, porque ela não tem ação pastoral, ela não tem cuidado, nós não cuidamos uns dos outros. Mas a igreja, ela deve ser uma comunidade de relacionamentos, uma comunidade em que os membros se conhecem, se ajudam, se aconselham e, mais do que isso, se aceitam, mesmo sendo diferentes uns dos outros. Fica claro para nós, queridos irmãos e irmãs, que esse ensinamento paulino, esse ensinamento de Paulo, não cabe apenas ao pastor, à pastora, ao missionário e missionário da igreja, mas a cada um de nós cabe essa tarefa de se entregar a todos os membros da comunidade, de se entregarmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros. É fato que esse princípio é muito simples de ser explicado, talvez, e difícil de ser praticado por todos nós, inclusive para aquele que é pastor. Afinal, queridos irmãos e irmãs, são séculos de cultura que privilegia, entre aspas, a ação de uma pessoa, do pastor, da pastora, para cuidar dos outros, para cuidar de todos. E nós nos esquivamos, nos isolamos uns dos outros. Essa visão de que eu não preciso ajudar, de que eu não preciso cuidar de ninguém, mas ao mesmo tempo eu quero ser cuidado, já faz parte do consciente e do inconsciente coletivo de todos os membros da igreja. Mas talvez, queridos irmãos e irmãs, esse tempo que nós estamos vivendo tenha nos revelado o quanto nós estávamos isolados e talvez conserte o nosso senso de igreja, o nosso senso de ação pastoral, de cuidado da vida de um para com o outro. Talvez esse tempo conserte em nós esse paradigma de que nós não precisamos cuidar uns dos outros, de que nós que nós frequentamos a igreja, mas que nós não cuidamos uns dos outros. Nós estamos sendo chamados, queridos irmãos e irmãs, eu e você, todos nós, como cristãos de princípio, como pequenos cristos, nós estamos sendo chamados a exercer a ação pastoral, a não só absorver, mas colocar em prática o Evangelho de Jesus, cuidando, zelando uns pelos outros. Com isso, queridos irmãos e irmãs, não se pretende também, por exemplo, retirar a figura do pastor. Não é esse o caso, mas é chamar novamente a nossa atenção, a atenção de cada um de nós, para algo que infelizmente nós temos esquecido: o cuidado, o amor, que é o nosso mandamento. Talvez esse tempo, como eu disse, tenha nos feito relembrar dessa premissa do Evangelho, de cuidarmos uns dos outros e zelarmos uns pelos outros. Isso deveria ser algo natural para nós. Se o Evangelho nos alcançou, se o Evangelho nos transformou, se nós somos nova criatura, então a nossa forma natural de viver deveria ser a partir desse chamado pastoral que cada um de nós temos, de se preocupar com o outro e não mais se preocupar consigo mesmo. Olhando para a nossa realidade hoje, queridos irmãos e irmãs, para a nossa sociedade hoje, o que mais temos visto, inclusive no meio da igreja evangélica, são ações que não representam o chamado de Jesus para nós, de cuidarmos e zelarmos pela vida, de cuidarmos uns dos outros, de zelarmos pela vida, pelo cuidado. Precisamos, diante de um tempo tão difícil, precisamos, diante de um tempo tão estranho que nós estamos vivendo, colocar em prática a nossa responsabilidade. Que diante desse tempo você possa refletir em Jesus e que por meio do Espírito Santo você coloque em prática essa sua responsabilidade como cristão, de cuidarmos uns dos outros, de cuidar do seu irmão, de cuidar daquele que está do seu lado, de amarmos uns aos outros com palavras, mas também com ações práticas que evidenciam que somos da mesma família. A ação pastoral é a prática da igreja, é a prática de sermos cristãos, é de colocarmos em prática aquilo que nós vemos em Jesus, aquilo que Jesus nos ensinou, nós colocamos em prática na vida do outro, cuidando, amando, zelando pelo outro.
que possamos ser pastores uns dos outros, cuidando, zelando pela vida uns dos outros, com responsabilidade, humildade e amor. Que possamos juntos, todos nós, buscarmos, como comunidade de fé, como primeira IPI de São Caetano do Sul, um relacionamento verdadeiro com o nosso Supremo Pastor, com Jesus Cristo, para que por meio dele e por ele possamos ser uma comunidade, uma igreja que por meio da sua ação pastoral se fortalece, se aconselha, está junto, cuidando uns dos outros, sendo uma família, tendo o mesmo modo de agir e de pensar, amando uns aos outros com humildade, conforme 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Talvez nós estejamos desanimados, não estamos cuidando uns dos outros como deveríamos. Talvez esse tempo, como a gente já falou em outra oportunidade, tenha escancarado o quanto a gente estava vivendo distante uns dos outros, e agora, diante da privação de estarmos juntos, tenhamos percebido isso. Mas ainda há tempo de corrigirmos a rota, ainda há tempo de vivermos essa ação pastoral, que a começar em mim, queridos irmãos e irmãs, nós possamos juntos nos fortalecer, nos animar em Jesus, para que possamos colocar em prática isso que o Senhor Jesus nos chama a viver, e cumprir o que Paulo disse a Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 4, e com esse texto eu quero encerrar a nossa meditação. Filipenses 2, de 1 a 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E é por meio da ação pastoral, é por meio do cuidado, do pastoreio mútuo, juntos, uns com os outros, que nós vamos conseguir ter o mesmo modo de pensar, viver unidos de alma e mente, tendo o mesmo amor, não procurando os nossos próprios interesses, ou que as nossas vontades sejam cumpridas, inclusive dentro da igreja, mas que por meio de Jesus, em humildade, nós possamos nos fortalecer em amor, em cuidado, para que Ele, o nosso Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado através das nossas ações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você agora a junto comigo louvar ao Senhor com esta canção, que diz que sabemos que foi pago um alto preço na cruz, para que nós, eu e você, fôssemos um em Cristo Jesus. Amém? Louvemos ao Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nós
nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só no Senhor. E por mais que as trevas militem, as dificuldades apareçam, nós unidos iremos andar, cuidando, zelando e amando uns aos outros. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos alguns pedidos aqui, nós vamos orar juntos, encerrando a nossa celebração. A dona Zenildes pede oração por ela. Ela sofreu uma queda, fraturou o punho e também está com bastante dor na área aqui do quadril. E que Deus abençoe a nossa irmã, dona Zenildes, colocando a mão poderosa dele, tirando toda a dor, todo o incômodo, e que ele continue ajudando Manassés também, que está lá ajudando ela, que ela esteja sendo abençoada e com a saúde restabelecida para a honra e a glória do nosso Senhor. O Amauri agradece a Deus por mais um ano de vida que Deus concedeu à sua filha Rebeca. Parabéns, Rebeca, Deus abençoe sua vida, Deus continue conduzindo, sustentando vocês em nome de Jesus. O Wagner Maia pede oração pela família e pelo tratamento oncológico ao qual está sendo submetido. Então, Wagner, Deus abençoe sua vida, Deus continue cuidando de você. O Osni pede oração pela família e por todos os enfermos. E o seu Geraldo também agradece a Deus porque a sua filha Ana Paula estava com suspeita da Covid, mas o exame deu negativo, e também pede oração pelo seu irmão Oscar, pela família dele também. A Débora Silva pede oração pela sua vida, pelos filhos, pela neta e pela irmã Raquel. E a Sandra Rosa agradece a Deus pela vida dos seus familiares e de sua mãe, Dona Cida. Beijão para Dona Cida, Deus continue abençoando ela em nome de Jesus. O Domingos também me mandou mensagem há pouco, agradece as orações dos irmãos. A sua filha Beatriz passou por cirurgia e ela está bem, já está em casa. Amanhã passará pelo médico para fazer ali o acompanhamento, a evolução do quadro, da recuperação da cirurgia. Ele também agradece as orações para que os irmãos estão fazendo para que Deus abra uma porta de emprego para o nosso irmão, para o Domingos. Então continuemos orando por ele e pela família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez quero agradecer aqui as mensagens.
parabenizando aí pelo dia do pastor, da pastora, do missionário e missionária. Que Deus continue nos abençoar, que Deus continue abençoando, sustentando e guiando a minha vida, para que juntos com vocês nós continuemos a pastorear o rebanho do Senhor, para que junto com vocês nós continuemos a pastorear este mundo, continuemos a manifestar a presença do Senhor Jesus através das nossas vidas, como comunidade de fé, como Primeira IP de São Caetano do Sul, pastoreando, cuidando a vida daqueles que o Senhor tem confiado a nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, encerrando, e nos encontramos no sábado, no domingo, para a nossa escola dominical às 9 horas e a Santa Ceia online às 10 horas e o início da nossa nova série de mensagens, tá bom? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Colocamos agora, ó Pai, diante de Ti a vida da nossa irmã Zenildes. Que o Senhor coloque Tua mão, ó Pai, santa, curadora e restauradora sobre a vida da nossa irmã, tirando toda a dor, Pai, tirando todo o incômodo, cuidando, ó Deus, para que logo mais ela esteja com a saúde restabelecida para a honra e a glória do Teu nome. Cuide do Manassés, que está lá auxiliando, cuidando dela. Dê-lhe, ó Pai, força, vigor físico, espiritual, que eles continuem sendo abençoados, sustentados e amparados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito. Agradecemos pela vida da Rebeca, filha do nosso irmão presbítero Amauri, que completa mais um ano de vida na data de hoje. Que o Senhor continue abençoando a Rebeca, ó Pai, derramando as Tuas bênçãos sobre a vida dela, em nome de Jesus. Pedimos pela vida do Wagner, que está fazendo os exames, esse tratamento, ó Deus, que o Senhor coloque Tua mão santa sobre ele, direcionando a equipe médica, os tratamentos, e que ele logo mais, ó Pai, esteja com a saúde restabelecida, completa, e para a honra e a glória do Teu nome, ó Pai. Pedimos pelo nosso irmão Geraldo, pela Nina, que o Senhor continue a abençoá-los, sustentá-los. Agradecemos, ó Pai, porque o exame da Ana Paula deu negativo. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor continue a abençoá-la, sustentá-la em nome do Senhor Jesus. Pedimos pela família do irmão Oscar, irmão do nosso irmão Geraldo, que o Senhor continue a abençoá-lo e sustentá-lo com Tua poderosa mão, ó Pai. Pedimos também pela família da Débora, pela Débora, ó Deus, coloque Tua mão santa, ó Deus, sobre a vida da Débora, cuidando da Débora, ó Deus, derramando a Tua paz, que excede todo o entendimento sobre a vida dela, cuidando da família, ó Deus, do Senhor João Silva, da Dona Marta, dos filhos, ó Pai, das filhas, netos, ó Deus, sua irmã Raquel. Coloque Tua mão, ó Deus, sobre eles, abençoando, cuidando, livrando de todo perigo, ó Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Agradecemos pela vida da Sandra, que o Senhor continue a abençoá-la juntamente com seus familiares. Dona Cida, ó Deus, coloque Tua mão sobre ela, cuidando, livrando, ó Deus, provisionando todas as coisas. Pedimos também pela vida do nosso irmão Osni, pela Kátia, pela Bárbara, por aquela família tão preciosa, ó Deus, que o Senhor continue a abençoá-los. Pedimos, ó Deus, por todos os nossos irmãos e irmãs, por todas essas pessoas que estão acamadas, enfermas. O Senhor coloque Tua mão santa, ó Deus, curando, restaurando a vida, restaurando a saúde, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continue, ó Pai, a nos conduzir como Teu povo, a cuidarmos, a zelarmos e amarmos uns aos outros. Obrigado. Obrigado pela Tua presença constante e real nas nossas vidas, apesar de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. É a nossa oração. Perdoa as nossas falhas e recebe. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém? Recebeis a bênção. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Até domingo. Tchau, tchau.